bora mergulhar de cabeça numa investigação teológica bem diferente, misturando o universo de um videogame com um dos maiores épicos medievais da história. É isso mesmo, a gente vai colocar a radiância do jogo Hollow Knight no banco dos réus. E para isso, vamos usar a estrutura moral do Inferno de Dante Alighieri para decidir de uma vez por todas qual seria o seu destino eterno. Mas antes de qualquer julgamento, a gente precisa conhecer a acusada. Uma entidade que, um dia, foi vista como uma criadora boa, benevolente. Pensa assim, o reinado dela era quase materno. Ela oferecia paz, unidade, mas tudo isso tinha um preço bem alto, a completa ausência da vontade individual. E é aqui que o conflito central da nossa história começa a aparecer. Surge um novo governante, o Rei Pálido. E ele chega oferecendo exatamente aquilo que Radiância jamais deu ao seu povo: o livre-arbítrio, a capacidade de pensar por si mesmo. E essa traição, esse abandono, não levou à tristeza, não. Pelo contrário, despertou nela um desejo frio, malicioso e calculista de vingança. Um desejo que iria definir todos os seus crimes a partir dali. Bom, agora que conhecemos a réia, vamos analisar as acusações e entender como tudo isso se transformou num caso que a levaria ao inferno. A arma dela não foi uma espada, nem fogo, nem nada do tipo. Foi algo muito mais sutil e perigoso. Uma mentira. Uma mentira sussurrada nos sonhos de cada cidadão de Hollow Nest. Olha só que processo cruel e sistemático. Ela prometia um retorno a uma luz divina, a um estado de paz, mas o que ela entregava no final era só uma fúria cega, sem mente, sem vontade. Ela desmantelou o livre-arbítrio um a um. Ok, para julgar esses crimes, a gente precisa entender as leis do lugar. E no nosso caso, a lei é a rígida hierarquia de pecados criada por Dante. E aqui está o pulo do gato na obra de Dante. Quanto mais fundo no inferno, pior o pecado. E os piores pecados não são os de paixão, de perda de controle. São os pecados que usam a inteligência, a razão, para enganar, a fraude. Certo. Com as provas na mesa e a lei estabelecida, a nossa investigação finalmente pode chegar a um veredito. A primeira pergunta é: será que foi um crime passional, um acesso de raiva? Bom, a gente já pode descartar os círculos superiores do inferno, aqueles reservados para os pecados da paixão. As ações dela foram muito, mas muito premeditadas para serem classificadas como uma simples perda de controle. A vingança foi um prato que ela serviu frio ao longo de séculos. Ok, então, se não foi paixão, talvez tenha sido violência? Afinal, a destruição de Hollow Nest foi gigantesca. O círculo da violência parece uma possibilidade bem forte, né? Mas, de novo, não. Porque, segundo Dante, a violência física foi só uma consequência. O objetivo final da radiância não era simplesmente matar, era subverter a própria realidade. E ela fez isso através de uma mentira colossal. Por isso, o veredito se torna claro. O lugar dela é no 8º círculo, na 10ª vala, conhecida como Bolgia, o lar dos falsificadores, aqueles que corrompem a própria essência da realidade para benefício próprio. Ela não só contou uma mentira, a própria existência dela se tornou a mentira. Ela falsificou a luz, se passando por divina, falsificou a si mesma, usurpando o lugar de um deus, e falsificou a realidade, transformando seres vivos em monstros. Agora, a sentença. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela precisa ser um reflexo perfeito, uma imagem distorcida do crime cometido. Essa é a lei do contrapasso. E a punição para os falsificadores é uma das mais terríveis. Eles são afligidos por doenças, pela decadência e pela corrupção do próprio corpo por toda a eternidade. E a punição dela começa assim. A sua luz divina, a fonte de todo o seu orgulho, endurece e se transforma em feridas brilhantes e dolorosas. A própria beleza dela se torna a fonte da sua agonia sem fim. E tem mais, aquele desejo de se expandir, de controlar tudo, agora se volta para dentro. Ela incha com o peso de suas próprias memórias, de sua maldade, ficando tão pesada que nunca mais consegue voar. É como se o próprio Virgílio, o guia de Dante, apontasse para ela e dissesse as palavras finais. Ela, a invasora de sonhos, agora está eternamente presa. Presa dentro dos pesadelos de cada alma que ela um dia destruiu. E assim, o julgamento final é selado, a sentença está dada,
Uma luz que não ilumina, só infecta. O julgamento dela termina, mas deixa no ar uma pergunta bem perturbadora, né? O que no fim das contas é o mal maior? Um tirano que oferece uma liberdade cheia de dor ou uma divindade que exige uma submissão feliz e pacífica? A resposta talvez seja tão complexa quanto o próprio inferno.